Deus, na sua infinita bondade, não nos deixa sós em momento algum. Quantas bênçãos recebemos no nosso dia a dia, e nós achamos às vezes que estamos abandonados por todos. Esses irmãos, espíritos protetores, que se empenham com toda a paciência e todo o amor do mundo a nos auxiliar a nossa jornada de verticalização da alma, o aprendizado. Mais interessante ainda observar, meus irmãos, obrigado, tá? Possuímos no mínimo 3 desencarnados conosco, não só nosso mentor ou nosso anjo da guarda, mas 3, no mínimo, irmãos desencarnados que caminham conosco. Vale lembrar da sintonia que nós temos a necessidade da vigilância, pois se sintonizamos na frequência errada, logicamente atrairemos os irmãos que ainda se encontram na ignorância, que não estão ainda influenciados pelo amor do Cristo, do quanto necessitam, ou até mesmo ignoram esse amor que Jesus nos mostrou, e dessa maneira acabam nos influenciando, seja para o bem ou para o mal, assim como qual a nossa vibração manda. A nossa vibração, meus irmãos, não se trata de foi um espírito malévolo que se aproximou de mim e me sugeriu tal, isso e aquilo, e eu acabei fazendo. Nós somos os responsáveis por abrir a porta a esse irmão e também de escutá-lo, porque más sugestões, meus irmãos, temos todos os tempos, tanto na mídia como desses irmãos, sempre sugerindo algo. Mas eu mantenho em prece, sim, mas uma pequena fração de segundo, meus irmãos, que nós vacilamos na nossa vigilância, eles se aproveitam disso e tentam nos influenciar a não trilharmos o caminho do bem, o caminho certo, o caminho do amor, o caminho que Jesus nos ensinou. Nós espíritas às vezes esquecemos desse detalhe, que não estamos sós, e que exatamente conforme o nosso pensamento é que virão tanto as realizações como as derrotas. Nosso pensamento, porque quando estamos harmonizados, confiantes no Altíssimo, uma coisa ou outra, às vezes, lógico, pode dar errado, porque faz parte do aprendizado às vezes, mas na grande maioria das aflições, meus irmãos, nós conseguimos superar quando estamos em sintonia com o bem, e quando não estamos reclamando, estamos aceitando a resignação envolvida em nossos sentimentos. Isso tudo faz a grande diferença. É tal como um grupo de amigos encarnados. Todos temos afinidades e nos reunimos. Um grupo não se dá bem, dificilmente se encaixa em outro. Determinados gostos, paixões, vontades, todos se engrupam com a sintonia igual, tal como a rádio, sintonizamos no canal de músicas pop, ou de música sertaneja, ou de rock. Assim funcionam os nossos sentimentos também. E se estamos sintonizados no bem, o bem atrairemos, o bem escutaremos, assim como o mal.
Então, todo sentimento que foge ao bem, meus irmãos, tomemos muito cuidado, porque são frações de segundos que abrimos as portas aos irmãos que ainda não conhecem o amor do Cristo. E infelizmente eles vão tentar também nos influenciar a isso. Mas Deus é grandioso, meus irmãos, não nos deixa sós. Através dos seus benfeitores espirituais, estamos sempre conectados a Ele. Basta nos recolhermos intimamente, seja onde quer que estejamos, e elevar os nossos pensamentos ao Criador, automaticamente já nos conectamos a Ele. Muito importante isso, meus irmãos. Muito importante lembrarmos que sempre haverá um espírito protetor, um anjo da guarda se preocupando conosco e direcionando todo o amor, todo o carinho e toda a paciência do mundo para que nós consigamos vencer nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas próprias imperfeições. Lembremos, meus irmãos, não vamos esquecer disso. Não estamos sós. E se quisermos o amparo daqueles que nos amam, que nos querem bem, expandimos então esse sentimento para que possamos também receber. Doando se recebe. É uma questão de hábito. Então, ensina-nos a doutrina espírita que todos contamos com a ajuda dos espíritos desencarnados, irmãos esses que eu disse agora, pelo menos 3 desencarnados nos acompanham. Esses irmãos aqui, no caso, voltados ao bem, aos quais, pela intuição, buscam nos orientar e nos auxiliar. Eu falo 3, meus irmãos, mas dependendo da sintonia da pessoa, ela carrega 30 ou 300 ou 3.000 desencarnados juntos consigo. Depende da sintonia. Irmãos estes constituídos por entidades amigas, espíritos familiares desta ou de outras existências. Os espíritos protetores se incumbem de nos induzir ao esforço do bem e do progresso. Vejam bem, eles se incumbem de nos induzir, não nos obrigar ao bem e ao progresso espiritual. Aqui, como o doutor André deixou bem claro, né? Dentre os espíritos protetores, que são muitos, destacamos os chamados guias espirituais, que se vinculam particularmente a um indivíduo para protegê-lo. Como foi dito, é aquele sentimento do pai para com o filho. Guiar, proteger, aconselhar, não apontar o dedo, não julgar, e sim consolar e sempre amparar. Essa é a função desse irmão abençoado que já possui um nível espiritual dentro do amor, da caridade, e tudo isso voltado a nós, meus irmãos. Vejam bem, que maravilhoso isso. Existir um irmão que já se encontra livre de sentimentos baixos e que está constantemente preocupado conosco, ao nos auxiliar, a nos elevar, a nos edificar a alma. Olha como Deus nos abençoa todo dia.
e nós ainda achamos que estamos sós, que a nossa luta diária é sozinha. Não é, meus irmãos, nós não estamos sós. Nós sim nos afastamos. Nós nos afastamos deles. Nós nos afastamos de Jesus. Nós nos afastamos até de Deus, embora Ele esteja presente em todas as coisas, em todos os lugares. Mas nós é que nos afastamos, nos ilhamos, porque achamos que estamos sendo às vezes injustiçados, ou caluniados, ou simplesmente porque meu vizinho jogou um lixo na minha calçada. Não estamos sós, meus irmãos, e, pelo contrário, muito bem acompanhados, com esse sentimento do amor, do companheirismo, do carinho de um pai para com o filho. São esses os irmãos espíritos ou guias protetores que nos envolvem sempre. Assim como os indivíduos, também os lares, as famílias e as coletividades contam com os espíritos protetores, cuja elevação é sempre relativa à importância da tarefa que desempenha. Perdão. Então achamos que só existe direcionado à pessoa, né? Esses irmãos, espíritos protetores. Não. Cada trabalho, cada movimentação edificante já é um convite para a manifestação desses irmãos a nos auxiliarem a concretizar algum projeto edificante aqui no plano material mesmo, alguma obra de caridade, algum grupo de apoio, ou até mesmo a um simples bom dia. Porque tem pessoas, meus irmãos, embora a gente não saiba, né, não perceba, que às vezes está tão fragilizado que sente falta até de um bom dia, escutar um bom dia de alguém. E às vezes eles nos induzem, pode ser um estranho, mas eles vão lá e falam, dá um sorriso e fala bom dia para aquela pessoa ali, vai tornar o dia dela melhor. E a gente espontaneamente acaba cumprindo com isso. Quando estamos sintonizados, estamos dispostos a colaborar com o trabalho de Deus, que é isso, que é nós socializarmos, nós nos entrosarmos, nos amarmos e respeitarmos uns aos outros. Em nossas dificuldades e aflições, cumpre-nos solicitar ajuda dos nossos guias protetores, os quais, em nome de Deus, nos auxiliam na sua superação, eles nos auxiliam na nossa superação de nossas provas. Então, quem nunca pediu auxílio Altíssimo, né? Quem nunca passou por uma aflição, que ergueu os olhos aos céus e pediu a Deus, e Ele nos envia exatamente esses irmãos para o nosso auxílio. Embora às vezes não escutamos ou não queremos escutar as sugestões que nos são dadas, mas é normal, faz parte da nossa natureza. Nós estamos ainda em processo de evolução. Então, às vezes, passa despercebido uma sugestão benéfica na qual a gente poderia ter feito e não fez. Mas acontece.
O importante é o esforço nosso, meus irmãos, de prestarmos atenção e aproveitarmos todas as oportunidades de propagar e fazer o bem. Ah, Marcelo, mas vou parecer meio santinho. E daí? E daí? Terás vergonha de demonstrar uma pessoa boa para os outros? Será que nós estamos mais preocupados com o que o nosso vizinho ou o que o próximo está falando da gente? Ou do que Deus está olhando pelos nossos atos? O que mais nos preocupa? O que é mais importante? Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso querido Emmanuel, a lição de número 100, ela está intitulada como Auxílios do Invisível. É um estudo feito em cima de um versículo dos Atos dos Apóstolos do Novo Testamento, o capítulo 12, versículo 10, onde diz assim: e depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Interessante, os irmãos tiveram a oportunidade de ler esse capítulo do Atos dos Apóstolos, capítulo 12 do Atos dos Apóstolos, é sobre a prisão de Pedro, onde, para provocar os cristãos, ele foi encarcerado sem motivo algum e foi enviado esse anjo para libertar Pedro da prisão, onde ele realizou uma cegueira momentânea, vamos dizer assim, nos soldados que guardavam a cadeia, e assim Pedro saiu pela porta da frente. Interessante observar é que quando ele esteve todo, chegou até Pedro lá dentro do cárcere, libertou, e chegando à rua, simplesmente ele diz aqui, logo o anjo se apartou dele. O anjo foi e se foi, fez e se foi. Quer dizer, ele cumpriu com o que ele tinha que fazer e deixou Pedro a seguir a vida dele. Com o decorrer do estudo nós vamos compreender melhor a reflexão de Emmanuel em cima desse capítulo. Eu digo até capítulo, porque é um capítulo muito lindo, vale a pena vocês lerem. Ele começa: os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa, nós sempre estamos, sempre estamos rogando ajuda, rogando auxílio, rogando que dê certo, rogando isso, rogando aquilo, não é verdade? Não importa o nome pelo qual se designe este amparo, na essência é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias, nos ambientes católicos por intervenção dos eleitos e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. Aqui Emmanuel deixa bem claro que não é só os espíritas que possuem anjo da guarda, ou esses espíritos protetores, ou esses mentores, guias, Todos nós temos, indiferente da nossa religião. Inclusive ele já deixou bem claro que cada religião tem um termo certo, mas todos acreditam nesses anjos. Por quê? Porque temos, porque é óbvio, porque é coerente. As denominações apresentam interesse em secundário, não importa o nome no qual se é colocado. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital
nas atividades do crente sincero. É essencial que considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. Porque crente sincero, infelizmente, meus irmãos, existem as pessoas, alguns de nós, quizá nós mesmos em outras vidas, talvez, que só se lembra de rogar auxílio ao Altíssimo na situação de aperto. Passado, obrigado, meu Deus. Acabou. Não lembra mais que existe Deus, não lembra mais que recebeu tanto benefício do alto. Só se lembra quando precisa. Os irmãos devem conhecer alguém assim. Então, o crente sincero, crente que crê em Jesus, que crê no Evangelho, a gente tem que manter a vigilância sempre. Sabe por quê, meus irmãos? Nos momentos de aflições, às vezes não precisamos nem rogar, eles já vão lá e nos auxiliam. Nem precisamos rogar. Então, como eu disse antes, às vezes a gente esquece que a gente não está sozinho. A gente esquece que Deus está sempre ao nosso lado, olhando por nós, e que Jesus está sempre nos aguardando a nossa melhoria. No entanto, aqui, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos da prisão, caminha ao lado do mensageiro, ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Então, essa exemplificação é típica, porque nós também não podemos pegar a nossa existência, a nossa encarnação, colocar dentro de uma pasta, entregar na mão do nosso benfeitor e falar: está aí, agora o Senhor toma conta da minha vida, que eu vou vivê-la. Não existe isso, né, meus irmãos? A gente que tem que fazer a nossa parte. Eles nos auxiliam, eles nos amparam, nos protegem, nos guiam, mas não vão andar pelos nossos pés. Embora muitas vezes eles já nos carregaram no colo em nossas caminhadas da vida, mas não tem como nós passarmos uma encarnação, ou quiçá até depois de desencarnarmos, no braço do nosso benfeitor, no braço do nosso guia espiritual. Não é justo. Que mérito teríamos? Aonde que nós conseguiríamos uma elevação sem passar pela prova, sem passar pela dificuldade, com a confiança, com a crença de que nós estamos fazendo certo e que vai passar e que vai melhorar? Então não podemos colocar a nossa vida na mão deles. A vida é nossa, nós temos que cuidar dela. Eles vão nos auxiliar, mas nós é que vamos cuidar. Então, entrego tudo nas mãos de Deus. Gente, muito cuidado com essas palavras. Muito cuidado. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões. No momento oportuno, é claro.
Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Então, é um vício, né? Qualquer dificuldade, a gente já quer colocar na mão de alguém para resolver o nosso problema. E não é assim que funciona. Nós temos que ter o aprendizado para saber lidar com essa situação, porque existem algumas aflições, meus irmãos, que nós não passamos uma vez só, não, numa encarnação. Às vezes 10, 20, 30 vezes a mesma aflição ou similaridade. E se a gente toda vez colocar na mão de outra pessoa para resolver, ao invés de nós nos esforçarmos, partimos de nós a solução do problema, isso torna-se vício, meus irmãos, e é fácil. Às vezes acha que é palavra vã. Não, não é palavra vã, não. Tudo que sai da nossa boca vai para o universo, como o irmão falou, vai para o universo através do fluido e ele se esparrama. E se for ruim, então, como o professor ensina o aluno e ele tem que ir lá e fazer a prova, porque o professor ele ensina, mas ele não faz a prova para o aluno. Assim são os nossos irmãos benfeitores. Eles nos auxiliam, eles nos ensinam, mas nós é que temos que fazer. Nós é que temos que passar pela dificuldade, porque senão não damos valor e não seremos merecedores das bênçãos recolhidas após a superação disso tudo. Em todo o universo, meus irmãos, as partes necessitam equilíbrio, cada um fazendo a sua parte. Desde o universo encarnado ao universo desencarnado, todos nós temos que fazer a nossa parte. Embora seja pequena ou grandiosa, não importa, mas tem a necessidade do trabalho, do empenho, de fazermos o que tem que ser feito, sem reclamação, sem revolta. Aqui finaliza ele: desde o nascimento até o desencarne, muitas vezes até na vida espiritual, prolongando-se através de muitas existências, o Espírito protetor se dedica a uma criatura para guiá-la na senda do bem. Vejamos que até depois de desencarnado, ainda temos o auxílio desses irmãos, que se encontram um nível um pouquinho mais acima do nosso e que já não tem tantas dificuldades em lidar com as nossas próprias imperfeições, partindo por aí de tudo que é o egoísmo. Então, vejamos as bênçãos que temos constantemente, encarnado e desencarnado, e nós ainda nos preocupamos com aquilo que nós não temos. Lembrar, meus irmãos, lembrar desses auxílios, que temos o auxílio somente no momento da necessidade, é um egoísmo, infelizmente. E como mesmo o irmão André falou aqui, constantemente eles estão nos sugerindo a trilharmos o caminho do bem, a mudarmos sempre o nosso pensamento voltados para o certo,
que foge totalmente à vaidade, ao egoísmo, no eu. E eles nos lembram sempre que o certo é nós pensarmos o nós. Então, de tantas, às vezes tantas tentativas que eles persistem em nos influenciar, e nós tantas vezes negamos a isso, eles se afastam. É verdade. Mas, digamos assim, o espaço no campo espiritual, meus irmãos, é diferente do nosso. Não é o afastar, eu estou aqui e o meu irmão está ali, né? Ou do outro lado da rua, né? O espaço no campo espiritual é tudo muito rápido. Não existe essa metragem igual nós temos aqui no campo material. É tudo muito rápido. Principalmente esses irmãos espirituais já mais elevados, eles conseguem transportar e sentir uma rogativa, que sejam em qual atividade eles estiverem fazendo, pode ser do outro lado do mundo, e eles vão nos escutar, eles de pronto eles vão estar próximos novamente de nós, nos auxiliando. Mas como eu disse anteriormente, quando evitamos de escutá-los, é lógico, aqui mesmo nós passamos por essas experiências. Quem nunca teve alguém que a gente deu bons conselhos, a pessoa nem quis ouvir, foi lá e fez tudo do contrário que a gente aconselhou? O que a gente faz? A gente lava as mãos, a gente se afasta, a gente não fica lá persistindo com a pessoa. Não, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Não, tem que dar um tempo para ela. Assim eles fazem conosco, eles se afastam. Só que quando eles se afastam, talvez outros irmãos não tão bem intencionados podem se aproximar de nós. Comumente acontece. Aí, quando nós lembramos naquela aflição que a gente não consegue nem respirar direito, aí nos lembramos novamente de rogar ao irmão. E adivinha? Eles vêm. Porque a vaidade também já não faz parte do sentimento deles. Então eles vêm de bom grado, mesmo a gente não ter aceitado as sugestões. Se a gente rogar novamente de coração, eles vêm nos auxiliar. E vêm uma vez, 2, 10, 30, 100, 200 vezes. O Espírito protetor, anjo da guarda, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Desde que nos disponhamos ao trabalho edificante, ao estudo ou à prática do bem, contaremos sempre com a ajuda dos espíritos protetores, em caráter individual ou coletivo, pois o Senhor auxilia os homens através de espíritos cumpridores dos seus desígnios. Então, ressaltando aqui esse finalzinho, nós precisamos nos dispor aos trabalhos edificantes, estudos, práticas do bem, meus irmãos. Isso é a colaboração da nossa parte com os irmãos espirituais. Essa é a nossa colaboração. Marcelo, mas eu não faço mal. Ótimo, parabéns. Mas também, se não fizer o bem, vai passar uma encarnação nula, nem bem, nem mal. Então, prestemos muita atenção nesses exemplos que temos
porque esses irmãos também um dia já foram encarnados iguais a nós, esses anjos. E é o nosso primeiro passo, é isso. Quando conseguirmos olhar ao irmão do nosso lado e enxergar realmente como um irmão, que a gente quer bem, a gente já está começando a seguir esse caminho. Então, meus irmãos, vigilância com os nossos sentimentos, porque conforme a nossa sintonia, nós obteremos benefícios ou não desses irmãos que nos acompanham. Lembremos sempre que não estamos sós. Lembremos sempre que eles também contam com a nossa colaboração para a concretização, seja lá do que for, na nossa vida, ou na coletividade, ou no nosso meio em que vivemos, nos projetos sociais, enfim. Todos nós temos uma parte nisso tudo. O mérito é de todos, mas para que possamos fazer parte disso, merece nosso empenho e o nosso amor. Que os anjos nos protejam, nos abençoem, que possamos sempre contar com eles e com a paciência deles para com as nossas imperfeições. Com isso, agradecemos novamente aos dirigentes espirituais desta casa, que nos recebe com tanto amor e com tanto carinho, harmonizando e limpando este ambiente à nossa chegada. Agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus, sempre pelas oportunidades, pelos seus exemplos, pelo seu Evangelho. Que possamos sempre nos empenhar a escutarmos mais a esses irmãos que nos querem bem. Assim um dia possamos colaborar com o meio, com a sociedade, com o todo, na obra divina do nosso querido Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado a todos os irmãos por tudo, hoje e sempre. Que assim seja.